Oi, então, eu sou a Paula e a minha dupla é a Melanie, e a gente vai falar sobre esse artigo, que é a avaliação do bem-estar animal em frangos de corte convencionais livres de antibióticos. Então, a gente separou em introdução, objetivo geral, metodologia, análise dos dados, resultados, conclusão dos autores e crítica geral do nosso trabalho. E a Mel vai falar um pouco sobre a introdução. Então, primeiramente, esse artigo ele ressalta que existe uma grande produção de carne de frango, com destaque para a Europa, que abate 7,2 bilhões de galinha, e para produzir 13 milhões de toneladas de carne. Porém, essa elevada produtividade acarreta graves problemas de bem-estar, por exemplo, a aglomeração dessas aves nas granjas, e que leva a outros problemas, como elevada umidade, temperatura, níveis de amônia. E como essas aves elas ficam muito juntas, tem problemas de locomoção, tem problemas respiratórios por conta da amônia, problemas cardiovasculares. E também um outro ponto abordado nesse artigo é o uso elevado de antibióticos, que cerca de 240 mil toneladas por ano são utilizadas para a produção animal. E isso acaba gerando problemas como a resistência bacteriana. E isso dificulta o controle das doenças na fazenda e também pode ter risco de contaminação para os seres humanos. Então, vou falar um pouco sobre o objetivo geral do estudo, que o principal é demonstrar a importância de criar uma produção sem o uso do antibiótico, por conta dos problemas que a Mel falou, por exemplo, a resistência antimicrobiana, né, que é importante tanto para os animais quanto para a gente, e o quanto tirar esse uso de antibióticos na produção pode interferir diretamente na qualidade de vida dos animais, que pode melhorar em vários aspectos, que a gente vai falar mais um pouco a seguir. Então, sobre a metodologia do artigo, né, foram utilizados 14 lotes de frango de 6 granjas da mesma empresa, localizadas na região de Abruzzi, no centro da Itália. E o tempo de estudo foi 9 meses. O sistema foi o all-in-out, com intervalo de 2 ou 3 semanas entre um ciclo de produção e outra. A dieta foi totalmente vegetariana, nos lotes sem antibióticos e sem a presença de OGMs, e enquanto no sistema convencional eles foram alimentados com proteínas de origem animal. Da identificação do lote, foram usadas letras para as fazendas de A a F, seguida por uma outra letra indicando o tipo de manejo, A livre de antibióticos e C convencional, e por fim, o número indicando o lote, 1 ou 2. E aí foram examinados 2 lotes por fazenda, um sem antibióticos e um convencional, exceto na fazenda A, que foram avaliados 4 lotes, 2 sem antibiótico e 2 convencionais. Então, no total, foram 7 pares de lotes sem antibióticos e convencionais em 6 fazendas diferentes. Em todos os lotes, as idades do abate foi de 42 a 48 dias de idade. Os animais foram abatidos no mesmo matedouro, localizados na região de Abruzos, a menos de 15 quilômetros. E na véspera do abate foi feita a avaliação do bem-estar de acordo com o protocolo Welfare Quality de frangos de corte. E as medidas de bem-estar utilizadas no protocolo foram a partir dos 4 princípios de bem-estar: boa alimentação, alojamento, saúde e comportamento adequado. E ainda isso foi dividido em 12 critérios, dos quais 9 foram aplicados para esse estudo. E a avaliação de cada lote exigiu cerca de 2 horas para produzir uma pontuação de cada princípio. Então, como a Mel falou, a análise de dados foi feita a partir do projeto do Airfare Quality, que é um protocolo, e foi especificamente de frangos de corte.
E foram os 4 princípios do bem-estar, que é boa alimentação, boa moradia, boa saúde e bom comportamento adequado. Bom comportamento adequado. E entre foram os critérios que estão aqui neste quadro, que foram feitos especificamente para frango. Então, ali na boa habitação está o painting huddling, que é a claudicação, né? Que foi observado nos frangos, ali um exemplo. E o número de pássaros de frango que foram testados por lote também tá ali. E todos eles foram considerados individualmente em cada pássaro, em cada galinha. Os resultados desse protocolo, então, como a Mel falou, foram 14 lotes de frango em 6 granjas diferentes. E desses 14, foram 7 criados de forma convencional e 7 sem uso de antibióticos, que também foram criados do mesmo jeito, só que sem uso de antibióticos. Os lotes convencionais, eles estão aqui no gráfico com o score em azul, não, em cinza, e os sem antibiótico estão em azul. Deu pra entender? Acho que eu confundi um pouco. O cinza tá lote convencional, os que tá mais próximo da cor cinza, e o azul tá lote sem antibiótico. E como resultado, o artigo focou mais na boa saúde, que tá aqui bem no meio dos princípios ali, das coisas. E foi visto que o uso sem antibióticos estava muito próximo à pontuação do com antibiótico. E na teoria, a boa saúde é um princípio que é o considerado que é mais potencial a ter problemas associados à criação de frango sem antibiótico, porque basicamente eles usam antibióticos para prevenir algumas doenças, né? Da conclusão dos autores. Os resultados, eles frisaram, né, que a criação sem os antibióticos, ela é sutilmente melhor que a com antibióticos, né? De acordo com os níveis de bem-estar, principalmente de saúde, como a Paula falou, foram melhor na criação sem antibióticos. Isso proporciona o melhor bem-estar para os animais e também uma qualidade de vida melhor para os humanos também. Então, sobre a crítica geral, né? Sobre a nossa opinião. Assim como fala no artigo, a gente acredita que precisam de mais pesquisas para buscar outras alternativas para saúde dos animais que não sejam com uso de antibióticos. E também porque, como o próprio nome de antibiótico diz, né? Ele é anti a vida, né? Que é bio. Então a gente precisa muito pesquisar sobre isso, né? Porque só este artigo também não é o suficiente para comprovar tudo, né? Porque a amostra é bem pequena dos animais comparado com várias outras produções que tem de animais que não sejam essas granjas e esses lotes que foram observados. Então acho que a Mel vai falar um pouco também. E daí é importante a gente tentar introduzir nos sistemas de produção outros meios, né? Que não seja o uso de antibióticos para controlar essas doenças, por exemplo, ácidos orgânicos, prebióticos ou probióticos, ou até mesmo outros produtos orgânicos, tipo plantas, que levem em maior consideração o bem-estar dos animais. Também eu lembrei que no artigo tem uma parte que fala que se diminuir, tipo, se aumentar o bem-estar, consequentemente não vai precisar usar os antibióticos, né? Porque se eles estão em um bem-estar bom, a quantidade, como que eu posso dizer? Possivelmente eles não vão ter tantas doenças, né? Por exemplo, quando eles estão com muito número de animais em um ambiente, é mais provável que eles se machuquem e precisem usar os antibióticos, né? Se não tiver isso, não vai precisar usar antibiótico. E aqui foi o artigo que a gente utilizou, né?
E quer falar alguma coisa? É que ele foi feito em Teramo na Itália e ele é um Qualiscaps A1. Que Isso. é isso. Muito obrigada. Obrigada. Tchau.